Olá, meu nome é Marcela, professora de História do curso Praticar. E na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre algumas invasões estrangeiras que aconteceram no Brasil colonial entre os séculos 16 e 17. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as invasões francesas que ocorreram aqui no Rio de Janeiro. O contexto histórico dessa invasão está relacionado a um processo que a Europa viveu entre os séculos XV e XVI de reforma e contra-reforma. No cenário europeu, a população vivia unicamente, exclusivamente, sobre o domínio da Igreja Católica. Só que devido ao surgimento de novas religiões cristãs, que nós vamos conhecer como protestantes, houve uma disseminação desse processo. A religião calvinista, a Igreja Calvinista que vai surgir, vai ter uma grande adesão da burguesia, visto que João Calvino ele relacionava o processo de enriquecimento como uma espécie de bênção de Deus, um sinal da salvação. A burguesia, que até então era vista como infiel, pecadora, tanto para a Igreja Católica quanto para Lutero, que foi um dos reformadores também, agora vivencia uma nova igreja que tem a capacidade de absorvê-la e abençoá-la. Por isso, a Igreja Calvinista vai ganhar muitos adeptos na Europa. No caso da França, isso vai gerar um conjunto de questões religiosas, inclusive de guerras por religião. A Noite de São Bartolomeu é um marco desse processo, onde a gente observa uma série de conflitos entre os católicos e os protestantes. Na verdade, um massacre dos católicos sobre os protestantes, principalmente calvinistas. Um detalhe importante que você precisa saber é que esses calvinistas na França eram chamados de huguenotes. Então você vai observar aqui nas nossas aulas e na explicação dos seus livros que os huguenotes são, em grande parte, os que vêm para o Brasil. Um dos motivos, e o principal dele, na verdade, é que esses huguenotes fugiam das perseguições religiosas sofridas na França. Quando Espanha e Portugal dividiram o mundo, o Novo Mundo, pelo Tratado de Tordesilhas, em 1494, eles estabeleceram esse meridiano e houve um reconhecimento do Papa. A Igreja Católica deu veracidade ao Tratado de Tordesilhas, que dividia esse Novo Mundo entre as potências ibéricas. A França não aceitou esse tratado, não reconheceu a sua veracidade e, por isso, estimulava, inclusive, seus habitantes a virem, se lançarem nessa aventura de vir para a América e tentar a conquista de territórios coloniais. Desde 1504, os franceses já são vistos na costa do Brasil, entre a Bahia e o Rio de Janeiro. A sua principal atividade, o seu principal interesse aqui é a exploração do pau-brasil. E bem como os portugueses, eles faziam utilizando a mão de obra do nativo através do sistema de escambo. Não podemos deixar de ver que os franceses têm o mesmo interesse econômico de Portugal. O que os franceses queriam aqui da América era a exploração econômica capaz de lhes gerar lucro. Quando a gente pensa no sistema mercantilista, a gente tem que pensar que ele é um modelo do capitalismo que vale para todo o cenário europeu dentro do século XVI, XVII até o XVIII, quando o liberalismo econômico vai tomar o seu lugar. Então eu olho e vejo a necessidade de obter impérios coloniais como uma forma de explorar recursos financeiros, explorar aquilo que pudesse gerar lucro e revender na Europa por um preço muito mais caro. Numa das nossas aulas, a gente viu que a primeira viagem de Portugal às Índias gerou um lucro de 3.000%. E isso, obviamente, para o europeu, gerava um acúmulo de capital, um processo de capitalização da burguesia. Quando os franceses fazem a sua primeira tentativa de chegar ao Rio de Janeiro, uma grande parte desses indivíduos é de huguenotes, como nós vimos, daqueles que fogem de perseguições religiosas, e de comerciantes que estavam se aventurando, inclusive com o apoio da coroa francesa. Eles são comandados, eles vêm principalmente comandados pelo comandante Villegagnon, que vai ser o responsável por comandar a invasão francesa ao Rio. Eles vêm pela Baía de Guanabara e acabam se fixando no território que hoje corresponde à cidade de Niterói. Quando os franceses chegam ao Rio de Janeiro, eles logo tentam formar uma aliança com os nativos.
Os indígenas que vão apoiá-los são conhecidos como tamoios, e o grupo de nativos que vai dar apoio à permanência dos franceses no território vai se organizar a Confederação dos Tamoios. Esse apoio dos nativos era importante porque o francês, os europeus de modo geral, mas esse francês que está chegando, ele desconhece o território. Ele não sabe quais estratégias militares usar para facilitar a sua permanência aqui. Então era importante alguém que conhecesse o território. A aliança dos franceses com esses nativos se dá porque os inimigos portugueses eram aliados dos tupiniquins. Esses dois grupos indígenas eram rivais e os europeus se aproveitam desse cenário para formar alianças. É importante você perceber que, à época, os nativos não conseguem ter essa percepção de que o europeu está tentando se aproveitar, invadir esse território. E motivados por uma questão entre eles, histórica, eles acabam auxiliando esses europeus na fixação do território. Mas vale a gente destacar, isso é muito cobrado em concursos, que ambas as partes estão facilitando a permanência do invasor no território. Essa invasão ela vai acontecer durante o governo de Duarte da Costa. Duarte da Costa era governador-geral do Brasil, escolhido pelo rei de Portugal, e ele teve um governo muito conflituoso. A primeira questão dele vai ser em relação aos jesuítas, pois Duarte da Costa era a favor da utilização dos nativos como mão de obra escrava. Isso era proibido para Portugal. A igreja tinha uma aliança com o reino português que impossibilitava a utilização desses nativos. Os nativos aqui na América, eles deveriam sofrer o processo da catequese, da aculturação. Isso ia de encontro com o interesse da Igreja Católica de expansão da religião pelo Novo Mundo. E quando Duarte da Costa tenta facilitar a utilização desses nativos como mão de obra escravizada, ele acaba entrando em conflito com esse grupo, com essas missões jesuíticas que se instalam aqui, que vêm facilitadas aí pelo bispo Fernando de Sardinha. Devido a isso, foi necessário a substituição de Duarte da Costa por um novo governador-geral, a fim de expulsar os franceses que haviam se instalado e formado uma colônia no Rio de Janeiro. Essa colônia ela é conhecida como França Antártica e ela vai se estender por um período significativo de tempo. Os franceses fundam essa colônia em 1555 e só são oficialmente expulsos em 1565. Então vocês percebam que durante 10 anos a gente teve uma colônia compartilhada entre franceses e portugueses aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Durante o governo de Mendes Sá, a tentativa de expulsão vai ganhar um fôlego novo. Não é fácil expulsar os franceses daqui, Portugal não estava preparado para isso, apesar de saber da presença dos franceses, não contava com essa chegada, com essa instalação e precisa de uma organização mais adequada. O responsável por comandar a frota de navios que vai ser responsável pela expulsão dos franceses é Estácio de Sá. Estácio de Sá era sobrinho de Mendes Sá, governador-geral, e ele vai ser o responsável por organizar a expulsão desses franceses. Estácio de Sá, infelizmente, vai ser morto por uma flechada da qual ele vai ser atingido, dos nativos. Essa flecha envenenada vai acabar levando à morte de Estácio de Sá, mas oficialmente para Portugal faz com que ele seja o patrono da cidade do Rio de Janeiro. Com a expulsão dos franceses em 1565, a gente tem a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Essa data é oficialmente celebrada em 1º de março de 1565 e marca o início da nossa cidade, a organização inicial. É muito importante que você, aluno, entenda a importância do Rio de Janeiro para a história do Brasil como um todo. O Rio de Janeiro, mais à frente, no século XVIII, vai se tornar a capital da nossa colônia, da história da nossa colônia. Posteriormente, vai dar sede para a capital do Império do Brasil, até o processo de república, quando somente em 1960 a capital é transferida para Brasília. Então percebam como esse local é estratégico. A Baía de Guanabara é uma região extremamente importante para a defesa e segurança do território nacional. A expulsão dos franceses do Rio de Janeiro
marcou um processo importante para Portugal que lhes fez perceber a necessidade de controlar melhor essa colônia e evitar novas invasões. Evitar invasões não foi possível, a gente vai estudar mais à frente que novas invasões vão acontecer. Os franceses não desistem de invadir o Brasil, eles fazem novas tentativas posteriormente, uma nova tentativa em Cabo Frio, uma nova tentativa no Maranhão, fundando o Forte de São Luís, mas nenhuma dessas tentativas vai ser bem sucedida no sentido de garantir a permanência dos franceses aqui no território. Vale destacar também que para o europeu é super importante estar na América e usufruir das riquezas que essa América pode proporcionar. Então, nessa aula, a gente viu como os franceses invadem o Rio de Janeiro e qual era o seu principal interesse econômico, que era a exploração e comercialização desse pau-brasil.